Boa noite. Hoje é dia 4 de outubro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudo de educação sistêmica, que é coordenado pelo Geraldo Antero. Hoje ele não pôde estar aqui, que surgiu por ideia do Dr. Hamilton de Plácido, né? E eu, Isabela Oliveira, faço os comentários e cada dia alguém faz aí uma parte da leitura. A primeira hora é dedicada à leitura e aos comentários, e a última meia hora ao atendimento de alguma pessoa, quando existe essa necessidade. Então, todos vocês aqui, muito bem-vindos, muito obrigada, Domingos, pela disponibilidade de fazer a leitura hoje, e vamos prosseguir, então, com a leitura. Ok. Boa noite a todos. Página 36, em comum. A imagem arquetípica de uma empresa afinada a cada instante e direcionada ao nosso maior sucesso, na harmonia perfeita de todos os seus movimentos singulares, é nosso corpo. A questão é, neste caso, quem é o empresário? Quem ou o que dirige estes movimentos? De onde vêm os portadores destes movimentos? Quem ou o que são os terceirizados, por um lado autônomos e, por outro lado, totalmente sintonizados com os outros empresários em suas tarefas? Quem dirige estes movimentos? A quem obedece? O nosso corpo é também um terceirizado, autônomo por um lado e, no entanto, a serviço de uma grande corporação que o ultrapassa, no qual se dissolve e na qual também pode ser trocado ou substituído de outra maneira ou mantido disponível como reserva? Com o nosso corpo, continuamos sendo funcionários confiáveis dessa corporação? Cedemos de vez em quando sem nos empenharmos plenamente? Fazemos pausas longas demais ou não estamos a tempo no nosso posto quando chega a nossa próxima tarefa, que devemos realizar com sucesso? Quando mais tarde viramos empresários, como aprendemos a dirigir esta empresa em sintonia com este grande empresário? Como um terceirizado, junto a muitos outros terceirizados, olhando o nosso grande empresário e seguindo sempre suas instruções, obedecendo a ele com sucesso? Quem é este grande empresário? Conseguimos vê-lo? Seu nome é vida. É a vida que age por igual em todas as vidas. Com seus terceirizados, dizemos a ela em todos os momentos: sim. Suas instruções são ordens para nós. Algumas vezes ela se revela a nós a olhamos no rosto ou inclusive no coração. Nós a experienciamos de maneira imediata em nosso corpo. E como a experienciamos? Nós a experienciamos como amor, por nós e por todas as outras vidas. Nós a experienciamos como amor por nós e por todos. Como? Junto com todos. As histórias. Os segredos do sucesso. Estou feliz por estar em Curitiba e agradeço cordialmente a Tereza e a todos seus colaboradores que prepararam tão bem este curso. Em primeiro lugar, gostaria de dizer algo sobre o sucesso. Vejo que a mãe de Tereza também está aqui. Nela podemos ver o que é o sucesso. O maior sucesso são os filhos. Sucesso é aquilo que serve à vida. Também contam entre eles, naturalmente, as empresas. Sem as empresas, muitos morreriam de fome.
As empresas possibilitam, com aquilo que realizam, que muitos continuem na vida e as suas famílias também. Alguns colocam as empresas em contraposição à vida. Acontece que as empresas são a base da vida de muita gente. Por isso, gostei de vir aqui para mostrar como muitas leis que valem em outras relações podem ser aplicadas às empresas. Tudo o que queremos e faremos durante esse curso está a serviço da vida. Neste curso, demonstrarei as leis da vida de maneira tal que todos os presentes ganhem algo para si. Quando trabalho com um indivíduo com problemas relacionados com sua empresa, tenho todos em meu campo de visão. Explicarei o que faço aqui de tal modo que todos possam aprender algo. Bem-vindos, então, a uma grande aventura. Uma aventura de sucesso. Primeira história. Declínio e auge. Quero começar com alguém que tem uma empresa própria e que queira descobrir com minha ajuda o que poderia ajudá-lo e a sua empresa. Há alguém que tenha ou dirija uma empresa que queira trabalhar comigo? Levantem a mão e eu escolherei um. Hellinger escolhe um homem e o convida para subir com ele ao palco. Hellinger a esse homem. Bem-vindo. Do que se trata? Homem. Tenho uma empresa que trabalha com vidro, com copos. Eu sou a terceira geração dessa empresa e tenho dificuldades para adaptar o sistema velho ao sistema da globalização. Hellinger. Qual é exatamente a dificuldade? Homem. Trata-se de problemas financeiros. Trata-se da concorrência e de adaptar os custos ao mercado. Hellinger. Só tenho uma ideia geral, mas vamos olhar para isso. Ao grupo. Não conheço os detalhes de uma empresa. Isso é assunto do empresário e respeito sua competência. Mas sei algo sobre relacionamentos. Olharei, através de uma constelação, que tipo de relações há nesta empresa e o que a ajuda. Hellinger escolhe um representante do empresário e uma representante da empresa, colocando ambos um frente ao outro, a uns 4 metros de distância entre eles. Hellinger ao grupo. Explicarei algo sobre o procedimento. Confio num movimento que acontece por si mesmo nos representantes. Não dou instruções, nem tenho intenção alguma de fazê-lo. Por isso, não intervenho nos movimentos, a não ser que haja a indicação de que devo intervir. Os representantes se deixam conduzir por um movimento vindo de dentro, que toma conta deles. Via de regra, esses movimentos são lentos. Os outros participantes do grupo observam o resultado desses movimentos. Hellinger ao grupo, depois de um tempo. Vemos imediatamente algo importante. O empresário está disponível para a empresa? Está olhando para a empresa? A empresa treme e se afasta. Isso quer dizer que precisa de algo para ter sucesso. Ao empresário, ela precisa algo de você. Algo se interpõe entre você e a empresa. Ao grupo, em poucos minutos compreenderemos o essencial. Hellinger escolhe uma mulher como representante e lhe diz: coloque-se entre o homem e sua empresa. Mas não lhe digo quem você está representando. Mas você mesma já sabe. A mulher se coloca a uns 3 metros de distância do homem, então retrocede e a empresa se coloca atrás dela.
A mulher se inclina sobre a empresa e cai no chão de costas. Também a empresa cai no chão. O homem também retrocede, vira de lado e olha para o chão. Hellinger ao grupo. Esta mulher representa a sua mãe. Comporta-se da mesma maneira que antes o fizera a empresa. Também esta retrocede e o homem não tem nenhuma relação com ela. Hellinger escolhe outra mulher e faz com que se deite de costas no chão, diante do empresário. Ela representa uma pessoa morta. Hellinger ao homem. A empresa vai à falência. Pelos movimentos que vemos que a empresa vai falir, a não ser que encontremos uma solução. Vou procurá-la para você. O representante do homem passa lentamente ao lado da mulher morta e olha para o chão, como se passasse ao lado de muitos mortos. Mantém as mãos abertas na frente, com as palmas para baixo. A representante da mãe agita as mãos. Hellinger ao homem. Algo grave aconteceu na família. Morreu muita gente. Morreu também gente através da empresa? Homem, sim. Hellinger, de que maneira? Homem, primeiro, o meu avô perdeu a visão e já não podia ver o que acontecia na empresa. Depois, não pôde mais andar. Isto se estendeu por muitos anos. Hellinger, não, há alguns que morreram pela empresa. Seu representante olha para muitos mortos. Homem, houve mortos em acidentes de trabalho. Hellinger, quantos? Homem, 2. Hellinger, há mais. Homem, não há mais. Hellinger, espere. Não é necessário que diga nada. Receberemos a informação importante através daquilo que está se desenvolvendo aqui. O representante do homem continuou como se passasse junto a muitos mortos. Também quer passar ao lado da mãe. Quando se aproxima da empresa, esta retrocede e senta-se do outro lado da mãe. O representante do homem dá uns passos para trás. Então avança ao lado da mulher morta. Vira-se novamente e passa pelo outro lado da mulher morta, com as mãos sempre estendidas da mesma maneira. Depois de um tempo, começa a tremer intensamente. Aproxima-se de novo da mãe. Esta se ergue até ficar sentada e retrocede, ficando em frente a ele. Também a empresa se joga para trás. Hellinger ao homem. Seu representante treme. A mãe também tem medo. Aqui aconteceu algo especial. Enquanto isso, o representante do homem aproxima-se novamente da mãe e da empresa. A empresa se afasta ainda mais. Quando o homem se aproxima mais da mãe, esta se joga para trás, mostrando ter medo dele. Também o homem treme intensamente. Então cobre as orelhas com as mãos. A mãe deita de bruços. Hellinger, é evidente que sua mãe quer morrer. Homem, ela tem uma depressão forte. Hellinger, ela quer morrer. Quer ir para uma pessoa morta. A mãe se arrasta até a morte. Ambas se abraçam com força. O representante do homem continua perambulando. Com uma mão cobre uma orelha, com outra aponta para o chão. Então se move lentamente em direção a essa pessoa morta e a sua mãe. Já está pesada. Ela ficou a tarde inteira presa.
Hellinger. Há muitos mais. Funcionários foram demitidos? Homem. A empresa possuía 600 funcionários. Agora só tem 29. Hellinger. O que houve com os outros? Homem. Depois que meu irmão morreu, em 1990, começaram a demitir gente. Hellinger. O seu irmão morreu de quê? Homem. Num acidente de trânsito. Hellinger. Qual era a idade dele? Homem. 17. Quando meu irmão morreu, minha irmã desenvolveu uma doença grave. A concorrência quer ter uma parte daquilo que ainda temos. Hellinger. Seu irmão era mais novo ou mais velho? Hellinger. Homem. Era 8 anos mais novo. Hellinger. Você é o mais velho? Homem. Sou o filho mais velho e o neto mais velho. Hellinger. Então, há vários em sua família que se sentem atraídos pela morte. Enquanto isso, o representante do homem vai até o chão. Pega a mão da mãe e quer afastá-la da morte. Homem. Meu pai desenvolveu nos últimos anos um câncer de pele e depois um câncer de próstata. Agora começou a desenvolver Alzheimer. Hellinger. Você também se sente atraído pela morte? Homem. Sinto isso, mas minha vontade de permanecer vivo, de viver minha vida e de dirigir a empresa é maior. A empresa, enquanto isso, aproxima-se do representante do homem e quer atraí-lo para si. Este a rejeita. Hellinger ao grupo. Podemos ver aqui que a empresa quer que ele esteja disponível, mas ele não está disponível. Estamos vendo aqui qual é o efeito de uma situação familiar numa empresa. Hellinger ao grupo. A mãe o arrasta à morte. A empresa quer arrastá-lo à vida. Mas não obtemos as informações decisivas. Agora colocarei um segredo. É possível que algo venha à luz. Hellinger escolhe uma mulher e a coloca um pouco afastada dos outros. A mulher se inclina para trás como se fosse cair. Então dá uns passos para frente. A mãe se afasta da morta e se ergue, olha intensamente para o segredo e a representante da empresa faz o mesmo. A mãe se ajoelha e se curva profundamente perante o segredo. Também este se ajoelha e se inclina. A mãe e o segredo encostam a cabeça um no outro. A mãe atrai o segredo para si, como se fosse uma criança, e o abraça firmemente. O representante do homem também se ergue. Apoia a cabeça na empresa. É como se tivesse acordado. Depois de um tempo, se ergue e respira profundamente. A mãe se move com o segredo em direção à morte. Os três se abraçam com força. Também o representante do homem e sua empresa se levantam e se abraçam com força. O homem se apoia de costas na empresa, que o segura por trás. Hellinger ao homem. O que vemos aqui é que se o segredo está presente e sua mãe vai até ele, você pode ir à empresa. Você sabe o que é o segredo? Não precisa dizê-lo. Apenas quero saber se o sabe. Homem. Intuo algo. Hellinger. Agora colocarei representantes dos funcionários. Hellinger escolhe 3 representantes e os coloca mais longe, um ao lado do outro.
O representante do homem se volta para eles e continua sendo segurado por trás pela empresa. Olha para o chão. Hellinger ao grupo. Agora vemos o problema. O problema é quase sempre o mesmo. Alguém ficou excluído. Há alguém que não tem o lugar, seja quem for. Um representante dos 3 funcionários, uma mulher, vai para os que estão deitados no chão. Estende a mão para a mãe. Esta pega a sua mão e a puxa com ela para o chão. É incluída no abraço. Outro representante dos funcionários se coloca na frente do representante do homem e cruza os braços nas costas. Hellinger a este representante. Diga-lhe, por favor. O representante cala. Hellinger ao homem. Não pode dizê-lo. Está zangado com você. Você se importa com o bem-estar dos funcionários? Homem. Sim, muito. Depois de um tempo, Hellinger separa a empresa do representante do homem. Ela se coloca ao seu lado. O terceiro funcionário se coloca à esquerda do lado da empresa. O representante do homem se apoia nela. Hesita e não se atreve a olhar para o funcionário que tem na frente. Ele e a empresa olham para o chão. Hellinger ao homem. Seu representante não tem força. A questão é, de onde pode receber a força? O segundo representante dos funcionários se aproxima dando um passo. Hellinger escolhe um homem como representante do irmão do homem e o coloca a certa distância do representante do homem. O representante do homem começa a soluçar. Então a mão direita, estende a mão direita a seu irmão. Este se aproxima dele lentamente e puxa a empresa para trás de si. Estende os braços em torno de seu irmão. Os 3, o representante do homem, seu irmão e a empresa se abraçam profundamente. O representante do irmão se ajoelha e puxa consigo o representante do homem e a empresa. Os 2 funcionários estão juntos e olham para isso. O terceiro funcionário coloca por um instante uma mão na cabeça do empresário. O segundo funcionário coloca as mãos no bolso. A empresa puxa o representante do homem para afastá-lo do irmão. Hellinger escolhe 4 homens como representantes dos funcionários demitidos e os coloca, um ao lado do outro, com o resto a certa distância. A empresa, o representante do homem e seu irmão olham imediatamente para eles. Hellinger ao homem. A empresa olha para os funcionários demitidos. Todos olham para eles. Hellinger vai com o representante do homem. Diga para eles, vou trazer vocês de volta. Diz isso soluçando. Hellinger ao homem. Aí está o sucesso. Agora seu representante tem força. Você deve ampliar novamente a empresa para 900 funcionários. Risadas e aplausos no grupo. Hellinger ao homem. Como se sente agora? Homem, estou feliz. Hellinger ao grupo. Ok, foi isso então. Aos representantes. Obrigado a todos. Aplausos no grupo.
Hellinger ao homem. Você ainda pode ficar. Mais em vez de menos. Qual é a consequência para nós? Uma empresa floresce através do mais, em vez do menos. Homem. Uns anos atrás, quando tudo isso começou, percebi que, de repente, cada um se preocupava apenas consigo mesmo, que havia muito egoísmo na empresa. Hellinger, este é o efeito. Assim que funcionários são demitidos, o resto passa a trabalhar menos. Já não estão ligados à empresa. Vale a pena rever a ideia de que se ganha com as demissões. Se o empresário disser aos funcionários, estou aqui para vocês, quero que possam assegurar o sustento de suas vidas através da minha empresa, para isso preciso de sua colaboração. Ele vai obtê-la imediatamente. O que ele obtém além disso? Recebe ideias novas. As ideias provêm dos funcionários. Esta é a melhor globalização. Risadas no grupo. Hellinger ao homem. Ok, então muito sucesso. Aplausos e ovações do grupo. O lucro. Hellinger. Mediante este trabalho, ao confiarmos em algo que acontece como por si só, adquirimos compreensões importantes. Por exemplo, sobre o lucro. O que significa lucro? Lucro significa mais vida. Não significa mais dinheiro. Significa mais vida. Se uma empresa olha primeiro para seus funcionários e suas famílias, tornam-se uma comunidade de destino a serviço da vida. Isso mobiliza as forças decisivas. Não posso dizer mais sobre isso, pois sei pouco sobre as outras diversas leis que têm um papel aqui. Quando o empresário se preocupa com o bem-estar dos funcionários, o que acontece com ele? Como é respeitado? Como é apoiado? Segunda história. Sucesso através do serviço. Não, vamos fazer uma pausa agora para poder verificar o que Bert Hellinger disse. São muitos assuntos interessantes. Então, finalizando, né, a parte anterior que nós estávamos lendo, vem o trecho em comum e, mais uma vez, Bert Hellinger sempre faz uma analogia entre o que acontece nas empresas, o que acontece na profissão, com aquilo que acontece na nossa vida, e ele faz essa analogia da empresa como uma empresa afinada com o nosso próprio corpo, né? E aí ele nos leva de maneira muito sábia, muito linda, né? Assim, a refletir, bom, se a empresa é como um corpo, então quem é o empresário? Quem é o empresário? Quem sou eu que vivo dentro desse corpo que está em sintonia? Então, ele leva a gente a um patamar acima, né? Porque quando a gente vai falar, bom, se a gente for olhar quem sou eu mesma, primeiro que é uma pergunta ontológica, profunda, e em segundo lugar, nós já sabemos que somos, a partir da compreensão de Bert Hellinger, parte de um todo que é maior de nós, né? E aí ele mostra quem são os empresários, quem são os autônomos dentro da empresa, quem é que dirige a tudo, né? A quem todos obedecem, né? E aí ele fala, bom, então a empresa, na verdade, o nosso corpo, mudando de escala, né? Poderíamos dizer que o nosso corpo é terceirizado de algo maior, né? Algo maior que quando não somos mais necessários, nos dissolvemos em algo maior, morremos, né? Então ele leva a compreensão, né, de que esse grande empresário é a própria vida, né, que com os seus terceirizados ela vai se renovando a cada momento, né?
E aí ele mostra assim, mas a questão é a seguinte, a vida é esse grande empresário, mas de que maneira que nós experimentamos essa vida dentro de nós? Conseguimos ter uma percepção imediata dessa vida dentro do nosso corpo? Quando que a gente consegue ter essa percepção imediata? Ele fala, quando a gente ama a nós mesmos e as outras pessoas, quando nós nos colocamos junto com todas as outras pessoas, né? E no caso de um empresário numa empresa, com essa difícil tarefa, né, de liderar, de conduzir as pessoas e a vida de muitas pessoas que são beneficiadas através da empresa, né? Depois ele traz para as histórias, mas antes de começar as histórias, ele fala sobre assim, os segredos do sucesso, né? E mais uma vez ele volta para a vida. Olha, o nosso maior sucesso são os filhos. O sucesso é tudo aquilo que serve à vida. Então, assim, os filhos servem à vida. Se o meu trabalho está servindo à vida, se a minha empresa está servindo à vida, ela vai ser bem-sucedida, né? E não só bem-sucedida para si, que é essa a ideia da empresa e do empresário, mas que possibilita mais vida para muitas pessoas. E essas mesmas leis que servem para o relacionamento entre as pessoas, um relacionamento na sua vida cotidiana, privada, também servem dentro da empresa, apesar de que as leis e as ordens, por exemplo, podem ser as mesmas, mas no caso das empresas, elas têm uma ordem diferente. Depois a gente vai ver como é isso. Então, apesar de serem as mesmas leis, na hora da aplicação da empresa, elas são um pouco diferentes e ganham outra perspectiva, né? Aí, ele fala também um pouco sobre como é o trabalho dele, né? Além de mostrar de que maneira essas ordens contribuem ou não, né, para as empresas, é a ideia que essa assessoria empresarial, ela acontece onde, da mesma maneira que numa constelação, nós colocamos todas as pessoas no nosso campo de visão. E aí nós não estamos colocando só os funcionários da empresa, nós estamos colocando também tudo aquilo que está junto numa dimensão mais sutil ou inconsciente, mas que também precisa por nós, e esse é o foco da assessoria empresarial com a constelação familiar, está dentro do nosso campo de visão, dentro do nosso campo de percepção. Depois ele vai partir para a prática, né, nesse primeiro exemplo, que se chama declínio e auge, né? E aí, nossa, esse exemplo aconteceu de absolutamente de tudo dentro da família, né? Então, esse exemplo tem muitos efeitos, muitas coisas aconteceram dentro da família que tiveram um efeito dentro da história da empresa, né? E aí ele começa, olha, eu não conheço o detalhe da empresa, quem tem que conhecer os detalhes da empresa é o próprio empresário, a gente não precisa conhecer os detalhes da empresa para poder oferecer esse tipo de assessoria que ele nos ensina, né? Então, a ideia é que, da mesma maneira como uma constelação individual, nós vamos confiar nos movimentos que aparecem nos representantes, né? E ele mostra, ó, não vou intervir a menos que algo indique que ele precise intervir. Então, isso aqui já mostra, né, o momento, inclusive, que ele está no trabalho dele quando ele edita esse livro. Aí ele fala que os movimentos são lentos e as outras pessoas que participam observam o que está acontecendo. Aí ele vai mostrar, olha, esse empresário não está disponível para a empresa, porque o mais básico é o seguinte, o empresário olha para a empresa olha para o empresário. Não está olhando para a empresa, não está olhando para a empresa, então ele não está disponível. Agora, para onde ele olha? O que é significativo dentro da aula, da alma dele, né? E aí ele vai pedindo que ele traga mais informações, e você vê que ele vai falando no discurso dele sobre muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas, além do fato que o Bert Hellinger percebeu uma profunda conexão dele com a história da mãe dele, ele também percebeu a questão do irmão acidentado, o mais essencial, na verdade, era um segredo. Era um segredo que parece que se revelou ali como uma criança, que a mãe abraçou, que parecia uma criança, né? Então, essa assessoria a empresas que nós damos, ela tanto é uma assessoria que vai no nível racional e vai ajudar aquele empresário a olhar aquela questão que ele está vivendo a partir de diferentes ângulos, como também ela vai num nível mais profundo, né? Inacessível por qualquer tipo de busca racional, como esse caso
de um segredo dentro da família, né? E depois se mostrou algo muito importante, né, para o estudo do que é esse trabalho na aplicação dentro das empresas, é de que maneira a empresa olha para os funcionários demitidos, né? Porque é quase assim, eu vou ser o próximo, ou então, coitados, né? Então, o que que traz de volta? Quer dizer, enquanto está todo mundo indo para o menos, né, com medo, triste, acabando, medo da concorrência, ali não tinha solução, né? E esse era um sentimento que, de uma certa maneira, refletia algo mais profundo que estava associado a todas essas experiências traumáticas que viveram dentro da empresa. Então, o que acontece? Quando o Bert Hellinger vai e trabalha tudo isso que aconteceu ali, ele entra no fato específico daquilo que é o tema, digamos assim, do cotidiano da empresa, e o empresário, então, agora ele tem a força, né, de poder dizer, eu vou trazer vocês de volta, né? Porque ele, de uma certa maneira, já estava mais livre de tudo aquilo que o prendia. Então, é importante observar que o caminho é para o mais, não é para o menos. Então, o sucesso vai para o mais, uma empresa floresce para o mais, né? Mas muitas vezes existem situações que conduzem essa empresa ao fracasso, que podem ser relacionadas a esse passado transgeracional dos fundadores, né? Mas também pode se relacionar a ações da história da empresa. E aí ele mostra algo muito importante sobre uma postura do empresário, né? A postura do empresário, eu, assim, de todas as profissões que eu já tive a oportunidade de observar e também de experimentar, é a que mais nos coloca numa posição de serviço. Pode parecer exatamente o contrário, porque você pensa assim, você tem um empresário, tem tantas pessoas servindo a ele, mas na verdade não. Esse serviço não é em relação ao empresário, esse serviço é em relação àquilo ao qual o empresário serve, entende? Então, é como se, através disso, algo grande na vida pudesse ser servido e o empresário está a serviço dessa vida, está a serviço dos seus funcionários, está a serviço da família, desses funcionários, está a serviço, né? E aí ele fala que quando o empresário consegue se unir desta maneira, com esta postura em relação aos seus funcionários, ou seja, se colocar como uma pessoa que está aqui para eles, para o seu sustento, né? Mas também a serviço de algo maior, aí ele pode então receber desses funcionários novas ideias, novas contribuições que possam ajudar para o andamento da empresa. Aí ele brinca, né? Ele fala assim, a melhor globalização. E só para terminar, ele fala sobre o lucro, né? Ele fala assim, olha, lucro não é mais dinheiro, não. Lucro é igual a mais vida, né? E ele mostra, né, que quando o empresário se ocupa do bem-estar dos funcionários, né, esses funcionários vão ganhar mais vida, ele também pode ganhar mais vida. Então, todo o trabalho da assessoria com a constelação familiar, da maneira como o Bert Hellinger nos ensina, é uma assessoria vital. Ela não separa aquilo que é a dimensão do conhecido, a dimensão do racional, da dimensão sutil, da vida privada, da vida dentro da empresa, e ela sempre vai no mais profundo, no mais como é que eu digo, central, essencial, vital, né? Que impede o sucesso. Pois é muito importante para o mundo as empresas terem um sucesso, não é? Muito importante. Porque se as empresas têm sucesso, muitas pessoas são beneficiadas. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Professora, nesse caso, boa noite. Nesse caso, foi um emaranhamento da família que levou a empresa a ter dificuldades ou foi um emaranhamento próprio da empresa? Não, me parece que são vários da família em relação à empresa. Ali, entre os principais, é o segredo que a mãe tinha em relação àquela criança ou àquela pessoa excluída. Ali era o principal. A morte do irmão era o segundo mais importante dentro disso. Mas tinham vários, né? Agora, esse exemplo também ele nos ensina muito porque
Ele fala, o outro de Alzheimer, o outro com câncer, mas não sei o que, mas não sei o que. O que que era realmente o essencial? O cliente fala muita coisa, mas o essencial é aquilo que aparece dentro da constelação. Não é o que o cliente fala. E ali, por exemplo, surge um segredo. Aí você fala assim, eu não entendo o que que é o segredo. Né? Ninguém entende, mas a alma entende. E isso, quando acontece essa imagem curadora, né, que é a mãe abraçando aquele segredo, algo também é abraçado dentro dele, algo se integra, algo é incluído. Isso a gente se coloca como pequeno, como humilde e acolhe isso que acontece, sem precisar entender tudo. Ficou Ok, mais obrigada. claro? Ficou, obrigada. Bom. Mais alguém? Então, prosseguimos, por favor. Segunda história. Sucesso através do serviço. Hellinger. Vou continuar. Talvez pegue algo mais simples. Há alguém que tem uma profissão importante, e sente que algo está faltando, gostaria de constelar isso. Dessa vez pegarei uma mulher. Quem gostaria? Hellinger escolhe uma mulher do público e pede para ela sentar-se a seu lado. Hellinger, do que se trata? Mulher, sou psicóloga. Não consigo me desenvolver em minha profissão como gostaria. Hellinger, a psicologia é uma profissão sem esperança. Mulher, gostaria tanto de ouvir o contrário. Hellinger, a psicologia é uma profissão sem esperança. Quando alguém tem clientes, quem está aí para quem? O psicólogo está para os clientes ou os clientes para o psicólogo? A quem ele serve? Aqui, quem serve a quem? O decisivo em toda profissão é a quem ela serve. A profissão é um serviço. Se ela servir a vida, é bem-sucedida. Vamos constelar isso. Hellinger coloca a própria mulher sem procurar uma representante e a coloca a uma distância de 4 metros com 4 mulheres que se apresentaram como representantes. Hellinger, as representantes. Centrem-se e sigam o movimento interior tal como se mostrar. Uma representante se movimenta um pouco para trás. 2 aparentam se aproximar da mulher, mas retrocedem novamente e se afastam dela. Finalmente, todas se afastam dela. Hellinger ao grupo. Vemos que para todos é uma profissão sem esperança. Ninguém quer saber nada dela. As representantes. Ok, sentem-se por enquanto. Hellinger escolhe outra mulher e a coloca em frente à primeira na mesma distância. Hellinger a esta representante. Você é a mãe dela. A mulher se ajoelha em frente a ela e fica de cócoras. Depois de um tempo, aproxima-se da mãe e abraça seus joelhos. A mãe acaricia a cabeça da filha e se afasta 2 passos dela. A mulher olha para o chão. Hellinger ao grupo. O que vemos? A mulher ainda espera algo. O que a mãe diz, pela maneira que se comporta, não darei mais nada a ela.
já fiz tudo. Para esta mulher, os clientes representam quem? Representam a mãe. Se a mulher esperar receber dos clientes aquilo que ainda espera da mãe, não está disponível para eles. A mulher se levanta e vai para sua mãe. Ambas se abraçam por um longo tempo. Hellinger, depois de um tempo, a mulher. Diga à sua mãe: tenho tudo. Agora farei algo por minha conta. Sirvo a vida como você. A mãe assente com a cabeça e se alegra. A mulher sacode levemente a cabeça. Hellinger ao grupo. Viram seu gesto? A mulher sacudiu a cabeça. Os clientes percebem isso. Acho que já mostrei tudo. Aos representantes, obrigado. Aplausos no grupo. A mãe do sucesso. Hellinger ao grupo. Há duas formas diferentes de exercer uma profissão. Existe a profissão que está a serviço de outros. Então, alguém, exercendo sua profissão, dirige-se a terceiros e consegue para eles algo que serve à sua vida. Um mecânico, por exemplo. Se este esperar que os clientes venham a ele sem lhes oferecer algo, ninguém virá. Se ele só quiser algo, não vai receber nada. Se ele disser, sou muito bom consertando carros, venham que lhes mostro, faz algo para eles e eles ficarão agradecidos. Também lhe pagam, mas primeiro vem a prestação do serviço. Outros escolhem uma profissão e esperam receber algo sem dar nada em troca. Às vezes, contratamos funcionários e lhes perguntamos quanto gostariam de ganhar. Alguns dão um valor muito alto. Quando lhes perguntamos o que sabem fazer, percebemos, às vezes, que isso não está em relação com o que esperam obter. Quem tem bom desempenho é promovido. Isso deve ser considerado em nossa profissão. Sirvo a outros ou quero que me sirvam? Estas diferentes posições refletem exatamente a relação com a mãe. Aqueles que dizem internamente à mãe, você me deve algo, sem fazer nada por si mesmo, comportam-se no trabalho da mesma forma em relação ao seu patrão. Mais um segredo. Não sei se deveria lhes dizer estes segredos. Quando um empresário procura um funcionário para um posto de direção, um funcionário que deverá assumir uma responsabilidade importante, precisa saber para qual qualificação deve olhar primeiro. É uma qualificação bem simples, mas essencial. A pergunta é: como está em relação à sua mãe? Ele a respeita? Toma dela o que ela lhe presenteia? Está disposto a fazer algo por sua mãe? Tal como se comporta com sua mãe, terá seu comportamento perante a empresa. Quem está zangado com sua mãe e lhe faz cobranças, vai se comportar da mesma forma com a empresa.
Um diretor que deve assumir responsabilidades e está zangado com sua mãe, arruinará a empresa. Muitos empresários terão mais sucesso se levarem isso em consideração. Ao escolher os funcionários, qualquer um pode ver logo quem tem uma boa relação com sua mãe. Dá para ver no rosto. O rosto dele brilha. Os outros funcionários se dirigem a ele imediatamente. Eles acham que ele é bom. Este é o efeito de uma boa relação com a mãe. Terceira história, os dois níveis. Hellinger. Há mais alguém que tenha uma empresa e queira ver o que acontece? Hellinger escolhe um homem e pede para sentar-se a seu lado. Hellinger. Do que se trata? Homem. Tenho uma empresa há 17 anos. Eu a fundei com a minha primeira esposa. 7 anos atrás nos separamos. Quando os bens foram divididos, eu recebi a empresa. Quer dizer, eu fiquei com os ativos e os passivos. Esta empresa tinha um tamanho determinado, um formato determinado. E isso se reduziu muito. Hellinger, você fundou essa empresa junto com sua mulher? Homem, sim. Hellinger, ao mesmo tempo? Homem, sim, mas ela nunca trabalhou na empresa. Hellinger, de onde veio o dinheiro? Homem, eu trabalhava como funcionário de uma empresa. Quando fui embora, criei minha própria empresa. Hellinger, está bem. Vamos colocar 3 pessoas. Em primeiro lugar, a empresa, uma mulher. Uma empresa sempre é uma mulher. Também precisamos de uma representante de sua mulher e um representante seu. Hellinger coloca o homem à esquerda de sua mulher. Coloca a empresa em frente a eles, a 5 metros de distância. Hellinger ao homem. Agora vamos ver o que acontece. O homem olha para sua mulher. Esta apenas olha para a empresa. Treme. O homem tenta tocá-la, ela resiste. Não lhe permite tocá-la. Quando quer pôr uma mão nas costas dela, ela se sacode. Em momento algum olhou para ele. A empresa se deita no chão. Hellinger ao homem. Já foi casado antes? Homem. Agora tem uma segunda esposa. Antes da primeira não houve ninguém. O representante do homem se aproxima rapidamente da empresa, que se ajoelhou. E também se ajoelha. Hellinger. Preciso substituir você. Não está totalmente em contato. Você é rápido demais. Hellinger escolhe outro representante para o homem e o coloca ao lado da mulher. Hellinger ao homem. A empresa olha para o chão. Olha para um morto. Hellinger escolhe uma representante de uma morta e pede para se deitar de costas no chão diante da empresa. Hellinger ao homem. Sabe quem a empresa representa? Sabe também por que se separaram? Houve um filho abortado.
Homem. É verdade que a mulher perdeu um filho. Um aborto espontâneo no início do matrimônio. A empresa se ajoelha diante da morte. Pega sua mão e a acaricia. A representante da mulher continua tremendo. Olha fixamente para a morte. Hellinger ao homem. A empresa não tem nada a ver com você. Está dirigida totalmente à mulher. A empresa representa esse filho. O homem também estava fascinado. Está claro que também tem algo a ver com ele. Agora também treme. Bom, a empresa é insustentável. Depois de um tempo, a mulher se aproxima mais um pouco da morte. O homem se afasta ainda mais e depois encosta na parede. A morta se levanta e se apoia de costas na empresa, que a segura por trás. A mulher olha de lado, por trás do homem, que tenta se afastar ainda mais dela. O tempo todo treme violentamente e se aproxima ainda mais da morte. Hellinger escolhe uma mulher como representante do segredo. A representante do segredo se aproxima lentamente do homem que está ajoelhado. A representante do segredo se ajoelha lentamente. O representante do homem se arrasta em direção a ela de joelhos, a segura pelo quadril, a deita no chão, deita em cima dela e a abraça com força. A empresa pegou firmemente a morta pelo pescoço e a empurrou para o chão na sua frente. A representante da mulher apenas olha para o homem e o segredo. Hellinger ao homem. Todos se sentem atraídos pela morte. Você, a mulher e a empresa. Depois de certo tempo, o segredo abraça o homem. Depois deita de costas e fecha os olhos. O homem está deitado a seu lado e também tem os olhos fechados. A empresa estende uma mão à representante da mulher. Enquanto isso, esta ainda olha, tremendo, para o representante do homem e para o segredo. Estende uma mão para trás e aperta a mão da empresa. Esta tenta puxá-la para si. Não conseguindo fazê-lo, solta a mão, deita no chão e fecha os olhos. Também a morta, que já havia se afastado dela, deita de lado e fecha os olhos. A representante da mulher, ainda tremendo, afasta-se ainda mais de todos. Hellinger ao homem. Eu não sei de nada. Tudo vem à luz através destes movimentos. O que vemos é que aqui atuam outras forças e que nossas ideias daquilo que leva ao sucesso não têm a menor importância. Aqui regem as leis elementares da vida. Ninguém pode driblá-las. Coloque-se agora ali. Hellinger pega o homem da mão e coloca frente aos outros de tal maneira que possa ver todos eles. Hellinger ao grupo. Neste nível não há soluções. Absolutamente nenhuma solução. Mas agora vou com ele a outro nível. Ao homem. Olhe por cima de todos. Olhe para a distância.
muito longe, em direção a algo maior, a um outro amor. Olhe sempre adiante. Olhe para a vida, que é igual para todos. E diga: agora eu sirvo. Abra os olhos. Homem, agora eu sirvo. Hellinger, com amor. Homem, com amor. Hellinger, a empresa. Agora a empresa deve se levantar. Ao homem, quando a empresa se levanta e se coloca frente a ele. Diga-lhe: agora eu sirvo. Homem, agora eu sirvo. Hellinger, agora eu sirvo a vida. Homem, agora eu sirvo a vida. Hellinger, com você. Homem, com você. O homem se aproxima lentamente da empresa. Também ela se aproxima lentamente dele. Ele estende ambos os braços em direção a ela. A empresa hesita ainda um tempo. Depois estende a mão direita. Ele pega essa mão e a segura. Então ela estende a ele também a mão esquerda. Olham-se longamente nos olhos. A representante da mulher está sentada no chão, algo afastada, e olha atentamente para ambos, sorrindo. Hellinger, a mulher. Como está a mulher? Mulher. Bem. O homem e a empresa se olham longamente nos olhos e se tocam. Depois de um tempo, com a testa. Mais tarde se dão as mãos e as levantam. A representante da mulher está um pouco afastada. Hellinger ao homem. Olhe novamente à distância. Olhe para longe. Diga: agora eu sirvo a vida. Homem, agora eu sirvo a vida. Hellinger, diga isso também à empresa. Homem, agora eu sirvo a vida. O representante do homem se direita sobre os joelhos e se levanta. Vai com a representante da mulher. Dão-se as mãos. Hellinger, agora ele se levanta. Esta é a diferença. Ao representante do homem. Diga-lhe: agora eu sirvo a vida. Representante do homem. Agora eu sirvo a vida. Hellinger. Ok, posso deixar assim. Aos representantes, obrigado a todos. Aplausos no grupo. Pode prosseguir mais esse culpa e expiação, aí a gente termina com essa leitura e vê se alguém ainda precisa de algo, por favor. Culpa e expiação. Hellinger, essa foi uma demonstração das diferentes forças que atuam numa família. Há forças que se opõem à vida, que arrastam à morte. Isto é o que costumamos saber e costumamos observar. São movimentos da consciência. O que é um movimento da consciência? Aqui havia várias pessoas que se sentiam culpadas, não importa quais tenham sido os motivos. Aqueles que se sentem culpados querem pagar a culpa, querem pagar com a vida.
Quer dizer que tanto o sentimento de culpa quanto a necessidade de pagar pela culpa levam à morte, também à morte de uma empresa. Não há nenhuma diferença. Também uma empresa representa pessoas. Este é o terreno no qual nos movimentamos habitualmente, também na psicoterapia. A maneira como trabalho agora é diferente. Algo essencial se revela quando confio totalmente nos movimentos da maneira que se mostram nos representantes, sem ter medo daquilo que possa surgir. Todos os movimentos de culpa e expiação levam à morte. São inimigos da vida. O que estou dizendo agora é algo que vai muito além do habitual. Todos esses movimentos de culpa e expiação são egocêntricos. A culpa é egocêntrica. Quando me sinto culpado, acho que estava em minhas mãos a possibilidade de as coisas tenham sido diferentes. Eu teria tido escolha. Quer dizer que eu mesmo teria podido decidir sobre a vida e sobre a morte. A expiação pela culpa vai na mesma direção. Por que alguém espia? Espia por amor? Ou gostaria de ser melhor? Ao homem. Aquele que espiou aqui, olhou para a empresa? Olhou para os funcionários? Olhou para a vida? Ao grupo. Portanto, há movimentos que parecem ser de amor, mas são movimentos em direção à morte. Ao homem. Ali eu intervim e conduzi você ao outro nível. Por trás atua a compreensão de que tudo que se move, todo movimento humano, cada movimento dos milhões de movimentos em cada segundo em seu corpo, para que você permaneça na vida, são movimentos do amor. São movimentos a serviço da vida. Provém de uma força espiritual que quer a vida e também quer a culpa. Portanto, aquilo que conduziu você à culpa é outro movimento além do seu eu. Cada um que perdeu a vida pela culpa está nas mãos desta força. Não perdeu nada através de sua morte. Nesta força, tudo está acolhido. Neste momento, nós nos soltamos de nossa grandeza. Nós nos tornamos humildes. Então, nos deixamos guiar por outro movimento. Aqui você se deixou levar por um movimento a serviço da vida. Não importa o que veio antes. Aquele que viveu a culpa e quem viveu o movimento em direção à morte e o superou, tem uma força nova. Tem força para a vida. O homem acena com a cabeça, junta as mãos e inclina a cabeça. Hellinger ao grupo. Vimos como é difícil se libertar do velho movimento. Arrastou todos novamente para baixo. Ao homem. Ir para este movimento é uma conquista do amor. Ao grupo. Agora, claro que sua empresa florescerá. E sua mulher o apoiará. É o que estava faltando. Risadas no grupo, o homem enxuga as lágrimas. Hellinger, ok, vou deixar assim.
Como estava difícil de achar o botão. Então, pessoal, as histórias são extremamente ilustrativas, né? São material para estudos de caso que são aprofundados. Vocês podem observar para compreender muitas coisas que acontecem aqui. Nós precisamos de ter lido o Êxodo na Vida, Êxodo na Profissão, né? Porque aqui ele já está trazendo muitos elementos que vêm de tudo que nós já vimos até agora, né? Esse segundo exemplo, especificamente essa segunda história, trata da profissão, né? E é aquele sentimento que muitas vezes as pessoas têm, né? Algo me falta na minha profissão. E a pessoa, no caso, é psicóloga, e aí ele é muito duro. Eu cheguei num tempo em que o Bert Hellinger era muito duro com a psicanálise, mas mais para o final da vida ele era mais duro também com a psicologia. E ele fala, a psicologia é uma profissão sem esperança. A psicologia é uma profissão sem esperança. Ele vai e ele repete. Por que é uma profissão sem esperança? Porque esse modelo de ajuda, onde uma pessoa se coloca num lugar de uma mãe melhor, o que quer ajudar a pessoa desse lugar, e é desta psicologia que ele está falando, também não podemos generalizar, mas é basicamente dessa psicologia, desse modelo de ajuda que olha para trás, né, para buscar, por exemplo, naquilo que aconteceu por exemplo, e que não reconhece essas dimensões sutis, que experimenta essa transferência, essa contra-transferência. É disso que ele está falando. E para poder entender exatamente o significado disso, é necessário a leitura de várias obras, né? Não só o que a gente está lendo em relação à profissão, para que não fique parecendo que o Bert Hellinger não gostava de psicologia. Não é disso. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de uma maneira de realizar esse atendimento, esta ajuda. É disso que ele está falando. Isso não quer dizer que a psicologia não possa se reinventar. No meu caso mesmo, eu sou psicóloga de sistemas, que é essa carreira que foi desenvolvida na Universidade Multicultural do CUDEC, onde a psicologia já recebeu o conhecimento da Hellinger Ciência, o conhecimento da filosofia de Bert Hellinger, e inclusive na própria, como é que se pode dizer, na própria metodologia de ensino. Então, a gente aprende utilizando o campo. Então, eu só estou gastando, de uma certa maneira, né, tomando um tempo para poder tratar disso, porque eu acho um assunto muito importante para que vocês possam entender o que o Bert Hellinger fala, né? E aí ele fala, olha, e também ela não... E aí o que ele traz de tudo isso que eu estou falando para vocês é um aspecto. Quando ele fala assim, quando alguém tem cliente, quem é que está aí para quem? Ou seja, de um modo geral, a pessoa, segundo Bert Hellinger, é psicóloga porque quer ajudar a mãe, né? Então, na verdade, aquilo que eu não recebi da minha mãe, eu quero receber do meu cliente, entende? Aí é que está a inversão que faz com que essa ajuda não seja bem sucedida. Um dos aspectos, que é esse que ele está citando aqui, como eu disse, para poder entender esse assunto, você tem que ler vários livros, porque são citações pontuais que ele fala. Mas também ele fala sobre a psicoterapia científica, a psicoterapia fenomenológica, isso vocês vão ver que é um tema que está presente, por exemplo, no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Então, ele também fala com mais detalhes sobre isso em alguns textos, né? Então, ele fala quem está a serviço de quem, e mostra que o mais decisivo em uma profissão é o seguinte, a profissão é um serviço que você está oferecendo para o mundo. Você tá querendo algo para si ou você está disponível para servir e dar algo para o outro? E observem que são duas posições, uma posição infantil, de que eu ainda preciso receber algo, um reconhecimento, um salário, que alguém me veja, que alguém me dê algo. E a outra é aquela que eu me coloco de uma certa maneira transparente e faço aquele serviço para o próximo, né? E aí ele faz um trabalho com essa pessoa dizendo
eu tenho tudo agora, farei, ele dá as palavras para ela, ele dá a frasezinha, né? Aquela coisa assim, tenho tudo agora, eu farei algo por minha conta, servirei a vida como você. E aí, o que acontece? A mulher faz assim com a cabeça, balança a cabeça. Aí ele diz, encerrado. Ou seja, nem sempre ou muitas vezes nós damos uma frase para uma pessoa e ela não aceita aquela frase. E a gente, como constelador, precisa observar essa outra linguagem. Essa é a linguagem involuntária que a pessoa está trazendo ali. Essa frase não vai resolver nada. E aqui ele mostra, inclusive, ensina como lidar com essa situação. Ele fez o quê? Primeiro, ele chegou e falou para todo mundo que estava ali, vocês viram isso? As pessoas viram. Ou seja, ele reforçou aquilo que ele queria mostrar para a pessoa e que ela ainda não tinha alcançado para ver. E confiou e deixou a pessoa seguir o seu caminho. Entende? E encerrou o atendimento. Aí depois ele vem falar mais uma vez, ele já falou no primeiro livro, fala aqui sobre a mãe do sucesso, que são essas duas maneiras de exercer a profissão, que tem a ver com a nossa posição em relação à nossa mãe. Ainda quero receber algo dela ou eu estou já disponível para me dar. E depois ele traz um exemplo que eu acho muito importante, que é esse exemplo do mecânico, que é o seguinte, então muitas pessoas querem exercer uma profissão, mas querem que apareça do céu, né? Talvez os nascidos por cesariana, apareça do céu a oportunidade para mim, né? E não faz nada, ou seja, isso não vai ser bem sucedido se você não oferecer o seu trabalho, se você não for atrás, se você não, né, pegar aquela primeira lei do sucesso ou a segunda, de ir atrás do alimento, não vai rolar. Então, se a pessoa só quiser alguma coisa, né, por exemplo, assim, não, eu quero o dinheiro, eu quero a fama, eu quero alguma coisa, isso também não vai conseguir receber nada. Então, ele mostra duas situações, uma que espera e uma que só quer receber para si. E a outra que é simplesmente, olha, eu sou muito bom consertando carros, ou seja, eu anuncio aquilo que eu faço, né? Venham que eu lhes mostro. Aí a pessoa pode chegar e me falar, pô, que legal, gostei, gostei da sua aula, vou fazer sua aula, eu gostei do seu atendimento, vou fazer o seu atendimento. Ou seja, você se mostra, convida as pessoas e diz que está ali à disposição. Quando o empresário procura e ele agora traz outra coisa super importante. Qual é a primeira qualificação que um empresário precisa buscar no funcionário? É justamente a sua conexão com a sua mãe. Como é que essa pessoa está em relação à sua mãe? Ela está no quero, 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 quero? Vocês podem observar se vocês têm uma secretária, se vocês têm uma pessoa trabalhando para vocês, porque todo mundo tem alguém que trabalha para si ou a gente trabalha para alguém. É muito difícil ser totalmente autônomo. Então, observe quando você tem uma pessoa que quer. E outra pessoa, quando ela está disponível e ela faz tanto que você fala assim, nossa, essa pessoa merece mesmo um aumento. Entende? Então, nesse caso, é justamente essa posição que a pessoa tem em relação à mãe, né? E ela vai dizer assim, ela respeita o que a mãe dá ou o que ela deixou de dar, né? No final das contas, isso é respeitar a vida. E é desse jeito que Bert Hellinger mostra que vai ser o comportamento dessa pessoa dentro da empresa, né? E outra coisa que também é importante, quem está bem com a sua mãe, o rosto brilha, uma pessoa simpática. E eu só quero dizer uma coisa para vocês, tenham esperança. Tenham esperança. Eu melhorei demais no meu quesito de simpatia, né? Até que um dia eu estava num aeroporto, eu cheguei e falei assim, poxa, as pessoas vinham conversar comigo. Eu estava atraindo pessoas que vinham conversar comigo, aquilo vai acontecendo naturalmente todo esse processo que acontece aqui. É claro, mediante o esforço e o merecimento de cada um, mas isso acontece para todos, né? E depois, na terceira história, aí ele vai falar de 2 níveis. Isso aqui é muito importante dentro do trabalho do Bert Hellinger, porque são vários níveis. Sabe, ele não fala tanto de níveis de consciência, a gente fala de níveis de consciência, mas, na verdade, ele fala de amplitudes do amor. Aqui, no caso, ele está se referindo a passar de um nível onde não há solução, e isso acontece muito frequentemente dentro de uma constelação, naquele nível não há solução. Então, só é possível ter uma solução quando a pessoa vai para um outro nível. Nesse caso, o que aconteceu? O homem fundou a empresa junto com a mulher e vejam bem, olha lá como é o processo de sistema de assessoria empresarial.
a história. O que aconteceu, né? A história. Aí depois ele fala o seguinte, bom, aí foi fundada pelos dois, mas foi com os dois ao mesmo tempo, né? Aí ele fala, não, porque sempre tem um, dois, tem quem tem a ideia, tem quem vai atrás do outro, né? Então, essa empresa surgiu a partir daquela pessoa. A outra coisa importante, de onde veio o dinheiro? De onde veio o dinheiro? Aí ele fala, poxa, do cara. Então, o dinheiro veio do cara, a mulher foi ali porque estava precisando de um sócio. Então, ele tem muito mais força do que a outra sócia. Então, não é uma empresa de igual para igual, né? Aí ele falou, olha, quando eu me separei da empresa, eu fiquei com os ativos e os passivos. Olha, isso também é super importante. Por quê? Uma separação de casal, e aí no caso está envolvendo separação de empresas também, é sempre disso. No caso de um casal, é cama, é casa, é papel, é ativo e passivo, bens e dívidas. E a mesma coisa em relação a uma empresa. Então, é importante saber as condições que propiciam a união e também aquilo que faz com que a separação seja uma boa separação, né? Depois ele nos ensina, fala sobre a empresa, né? Eles falam, olha, uma empresa, eu sempre represento uma empresa como uma mulher, né? Ou seja, de que maneira, e olha que é muito interessante, é um universo dominado por homens, os empresários, e quando tem as mulheres, são mulheres fortes, mulheres vibrantes, né? Então, o que acontece é de que maneira o homem se relaciona com a mulher. Isso se refere também à maneira como acontece esse relacionamento do empresário com a empresa, né? E Bert Hellinger sempre usa uma mulher para representar as empresas. Aí ele mostra também outra coisa importante, ali sobre a técnica, né? Como é que você, como um constelador, vai perceber que um representante está ou não está em contato. Aí ele fala, olha, quando o movimento é muito rápido, muitas vezes aquela pessoa não está em contato, né? Agora, depois ele vai falar uma outra coisa. Então, ele colocou lá uma empresa uma mulher para representar a empresa. Mas depois ele fala assim, você sabe quem essa empresa representa? Ou seja, isso mostra para nós aquilo que a gente já sabe, né? Que às vezes um representante tanto pode mudar de papel, como também ele representa uma outra coisa junto com ele, né? Então, ele mostra que aquela empresa estava representando um aborto que havia acontecido no início daquele relacionamento, mas ele, mais uma vez, traz um segredo. Ou seja, ele não se satisfez com essa primeira informação inicial e ele também traz um segredo que atrai a tudo e a todos para a morte. E por isso também essa assessoria empresarial que Bert Hellinger faz, que ele propõe, é uma assessoria vital. Ela sempre é para a vida ou para a morte, assim como absolutamente tudo que acontece dentro da constelação familiar, né? E ele mostra, olha, aqui atuam outras forças, né? Aqui atuam essas regras que nós chamamos de leis sistêmicas, ordens, princípios, que são regras elementares da vida que ninguém pode driblar, e aqui o que a gente faz é entender essas ordens e trabalhar com essas ordens. E aí ele fala, olha, só que neste nível que nós estamos aqui, deste fato, com esse segredo, com esse aborto e tal, aqui não tem solução. Então, aí que vem o nome desse exemplo, que às vezes não tem nesse nível, o que ele faz? Ele pede que aquela pessoa olhe a distância e ele simplesmente leva essa pessoa para o mais essencial. Agora eu sirvo a vida. Ou seja, eu estava olhando para a morte, eu estava olhando para uma coisa absurda, então agora eu saio desse nível e eu entro para um outro nível maior. Ou seja, mesmo que aqui não tenha solucionado a questão, porque nesse nível não tem solução. Entende? A solução só acontece quando vai para um outro nível, e isso acontece muito frequentemente dentro de uma constelação. E foi assim que o Bert Hellinger conseguiu levar esse movimento do que ele chamava de movimento da alma para movimento do espírito, ou as constelações espirituais, né? Que foi mais ou menos quando eu conheci, e era um nome que se falava, foi quando ele começou a descrever a consciência espiritual, né? Com mais detalhes, porque a semente dela, se vocês olharem, já está lá desde a simetria oculta do amor. Então, ele leva o representante fisicamente a olhar para um outro lugar, né? E ele vai mostrar, então, isso é feito com relação à distância e também é feito com relação à pessoa que representava ali a vida. Por fim, ele termina essa parte falando sobre a culpa e a expiação, né?
que mostram que essas duas forças são forças que não levam para a vida, ou seja, que levam para a morte, então, portanto, também levam para o fracasso. São movimentos da consciência, né? E que atraem muitas pessoas se sentem culpadas e são capazes de querer pagar por a sua culpa, para se liberar da sua culpa com a própria vida, né? Então, é algo que leva para a morte, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas. Então, depois ele fala um pouco mais sobre essa questão também da psicoterapia, de que tal maneira que dentro da psicoterapia o que acontece é um estudo, por assim dizer, estão se movendo, ele fala, a palavra dele é assim, se move neste terreno, né, nesse nível, por assim dizer, né? Mas ele fala que esse trabalho que ele está propondo é um trabalho que vai além do habitual, né? Justamente porque ele vai para essas outras dimensões, né? E vai para uma dimensão, por exemplo, esse outro nível, onde culpa e expiação já não atuam, porque eu posso ir além deles a partir dessa frase e a postura que ela conleva de servir a vida. Então, ele mostra que os movimentos da consciência eles são egocêntricos, ao invés de pensar exatamente no próximo ou pensar no todo, né? Pensa em si mesmo. Aí ele fala assim, essa culpa é por amor realmente ao próximo ou essa culpa é por vontade de ser melhor? Isso é muito duro. Vocês não concordam? Porque quando a gente imagina assim, puxa, eu fiz algo errado, então o que é que eu estou fazendo? Eu falo assim, eu gostaria de ser melhor. Tudo bem, você gostaria de ser melhor, mas não somos. Então aprende com essa e aí na próxima, em vez de sentir culpa, quem sabe olha para o outro. Entende? É um conhecimento muito, muito prático, muito cotidiano e que todo mundo passa por isso 3 vezes por dia, pelo menos, né? Então, ele mostra que a expiação pode parecer que ela é amor, né? Que ela tem um fim nobre de aprimoramento, mas que, na verdade, ela é um movimento em direção à morte, né? Então, essa é uma intervenção muito interessante, que é uma intervenção que o Bert Hellinger leva as pessoas a um outro nível, né? E ele termina de uma maneira muito bonita. Ele fala assim: quem superou esse movimento em direção à morte, que foi o que ele fez com essa pessoa, tem muita força para a vida. Então é isso. Acabou que hoje não deu nenhum atendimento, né? Porque as histórias foram longas, mas eu achei que valeu a pena. E alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho 2 coisas para dizer. Eu tenho uma para dizer para vocês que esses estudos de caso são maravilhosos, que nos cursos avançados que eu vou fazer curso só sobre estudos de caso para os alunos já na parte avançada. E também gostaria de convidá-los para quarta-feira, de 20 às 22, vamos fazer uma aula aberta do 3º curso que compõe o curso teórico completo online, né? O curso teórico completo ele é feito por um set de vídeos, que é o Fundamentos Teóricos da Constelação Familiar e Empresarial, o curso Resumo, que já foi mostrado para as pessoas, o curso de práticas, que também já foi mostrado, e agora nós vamos abrir a 3ª aula desse curso, e essa aula de constelação se chama Constelação, Ciência e Sabedoria. E dessa vez a aula vai ser sobre os vários conceitos o conceito de campo, especialmente aqueles que mais são úteis para nós, o conceito de campo dentro da biologia e dentro da física, e o conceito de neurônios de espelho, além de outras informações que o Bert Hellinger nos traz. Tá bom? Todos convidados, mais uma vez com inscrição, e agradeço a todos. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Então, tchau. Boa noite. Muito obrigado. Gratidão, Boa professora. noite. Gratidão, Obrigada. pessoal. Um abraço grande. Muita gratidão. Obrigada. Isabel.